Olá, esse é o seu devocional Esperança Diária. Esse é o momento onde nós somos encorajados por Deus para mais um dia e não há nada melhor, nenhuma outra fonte melhor para buscar encorajamento do que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Eu sou o pastor Oswaldo Chiquitelli e hoje o texto que a gente vai olhar é o Evangelho de João, o capítulo 16. É o último versículo de João, capítulo 16. O versículo 33, onde Jesus diz o seguinte: Eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero ler no século 21 esse mesmo versículo que diz: Eu tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não desanimeis. Eu venci o mundo. Vamos ler na linguagem de hoje esse mesmo versículo, é o último versículo do capítulo 16, e você vai ver se a sua Bíblia tem aquelas palavras de Jesus em vermelho, que esse versículo está em vermelho, porque é uma palavra de Jesus aos discípulos. E ele diz o seguinte: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Essa é a palavra de Jesus aos seus discípulos. Jesus aqui, em suas últimas palavras aos seus discípulos, antes da sua morte, ele oferece uma palavra de paz, de esperança, em meio às aflições deste mundo. Ele reconhece que a vida não será fácil para os seus seguidores, que a vida não será fácil para os seus discípulos, mas ele convida os seus discípulos, ele convida a mim e a você nesse dia a termos bom ânimo, pois ele já venceu o mundo. E talvez você olhe esse ter bom ânimo e você pergunta, o que significa esse ter bom ânimo? Quando Jesus fala, tenham bom ânimo, não significa negar a realidade das dificuldades. Pelo contrário, significa que nós reconhecemos elas, mas nós enfrentamos cada dificuldade com confiança de que a vitória final, ela já foi conquistada por Jesus. Jesus já conquistou a vitória final para nós. É ter a certeza de que mesmo em meio às tribulações, Deus está conosco, Deus nos dá a força necessária para superá-las. Independente do que você esteja passando, dos conflitos, seja na saúde, seja no seu trabalho, seja nas suas questões pessoais, nós podemos ter bom ânimo em tempos de aflição, lembrando da vitória de Jesus. Jesus já venceu o mundo, ele já venceu o pecado, ele já venceu a morte, e essa vitória é a nossa garantia de que no final o bem sempre triunfará. E nós somos então convidados a confiar em Deus. Esse é um texto que você tem que riscar embaixo, que você tem que memorizar, porque Jesus deixa bem claro aqui a realidade das aflições. Jesus não pintou um quadro ilusório de uma vida sem problemas. Ele reconhece que nesse mundo nós enfrentamos dias difíceis, que as dificuldades elas podem vir de diversas formas, por uma doença, por uma perda, por um conflito, por um desemprego, por decepções, entre outras. Mas a fonte para a gente passar por tudo isso é termos bom ânimo. A palavra ânimo no grego significa ter coragem, ser confiante, mas a nossa confiança não reside nas nossas próprias forças, mas na vitória de Cristo na cruz, sobre o mundo, sobre o pecado. Ao vencer o mundo, Jesus venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. E isso significa que mesmo em meio às aflições, nós podemos ter a certeza de que Deus está no controle e ele jamais
nos abandonará. Portanto, querido, reconheça as aflições como parte da vida e não se deixe abater pelas dificuldades. Aceite como realidades que vão surgir no seu caminho, mas não são para te paralisar. São para que você amadureça, cresça na fé e continue caminhando, porque você busca forças no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Que essa palavra chegue em outras pessoas, porque você vai compartilhar essa mensagem, esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.